Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos discutir mais um assunto importantíssimo, principalmente para o aluno que está fazendo o ensino médio, o Enem, por exemplo, é a questão do aquecimento global e justamente o efeito estufa em um processo de descarbonização. Preparando vocês para a COP30, que vai estar aqui no ano que vem, aqui no estado do Pará, e é importante salientar esse assunto porque é um assunto de interesse mundial. E neste exato momento, a compor aqui a nossa ideia, principalmente discutir a radiação do corpo negro em relação ao efeito estufa, nós iremos convidar o professor Gustavo Modesto para desenvolver esse conteúdo com vocês. Olá, sou o professor Gustavo Modesto e eu vou estar falando agora um pouco sobre radiação de corpo negro. Você já deve ter observado, né, que alguns corpos eles ficam incandescentes quando a gente submete eles a altas temperaturas, como é o caso aqui do carvão. Mas por que será que isso acontece? Durante o início do século XIX, muito foi debatido sobre isso. Cientistas físicos, tanto teóricos quanto experimentais, eles tentavam explicar esse fenômeno desses corpos, que ficavam incandescentes quando eles eram aquecidos. E isso gerou, né, uma idealização de um corpo ideal. Então, radiação de corpo negro vai justamente explicar esse corpo ideal. Então, radiação do corpo negro, ela vai estar estudando esse fenômeno que descreve a emissão de ondas eletromagnéticas de um objeto, né, negro ideal, que absorve toda a radiação incidente sem refletir nada, resultando apenas numa emissão de radiação térmica. Para explicar essa teoria, né, do corpo negro, a gente vai ter uma das bases, a emissão espectral. A teoria ela explora, né, a relação entre a temperatura de um corpo negro e a distribuição espectral que é emitida por esse corpo, né, irradiada por esse corpo. E tem como base a lei do Planck, né, que descreve a densidade espectral da energia radiada por um corpo negro em equilíbrio térmico. O Planck, né, assim como muitos outros, por exemplo, Kirchhoff, a gente tem Boltzmann, estavam trabalhando esse fenômeno. Né? Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre esse fenômeno, vamos ver uma simulação que vai estar tratando sobre o corpo negro e vai ajudar a gente a compreender um pouco melhor esse fenômeno. Então, aqui eu tenho uma simulação do FET Colorado, né? Uma simulação onde eu tenho um gráfico, né? Nesse gráfico eu consigo verificar valores, eu tenho alguns rótulos também que eu posso colocar. Então aqui eu tenho a faixa do infravermelho, a faixa do visível, a faixa do ultravioleta. Eu consigo nesse gráfico observar comprimento de onda e densidade de potência espectral. Então é um gráfico de densidade de potência por comprimento de onda, onde eu também consigo alterar a temperatura. Eu já deixei aqui fixado em 300 Kelvin, né? A temperatura da Terra. Assim. Então, vamos observar o comportamento do gráfico quando a gente aumenta a temperatura. Então, vamos começar a aumentar a temperatura. Vamos ver que está vindo para o infravermelho, né? Cada vez mais, cada vez mais. E conforme eu vou aumentando a temperatura, já está em 3000, né? Essa temperatura chega no vermelho, na parte do visível. Ela vai aumentando a temperatura, vai para o amarelo, para o verde, né? E depois vai subindo para a esquerda em direção ao ultravioleta, certo? Mas por que será, né? Esse fenômeno, né? Por que ele é importante a gente estudar? A gente consegue, estudando, né, radiação de corpo negro, entender, por exemplo, a temperatura do nosso Sol, a temperatura de outras estrelas, e a gente tem outras aplicações. Vou botar aqui rapidão para a apresentação. Então, algumas das aplicações são as seguintes. A gente tem os painéis de energia solar, né? Então, os coletores, né, eles vão utilizar esse fenômeno de radiação de corpo negro, né, a teoria por trás. A gente tem os detectores de infravermelho, né, os termômetros esse tipo de termômetro foi muito usado durante a pandemia. E a gente tem a fotografia térmica, nessas câmeras de infravermelho, né, que permitem captar, né, a temperatura, né, de um objeto. Então, essas são algumas aplicações. E a gente vai conseguir ver qual é a relação do corpo negro
com o efeito estufa mais ali para frente. Foi ótima essa participação do professor. Ele enfatizou aí a ideia sobre a radiação do corpo negro, fez a aplicação no seu dia a dia, que isso é interessante. E para discutir a questão do ciclo de carbono e logo em seguida falar sobre um pouco mais sobre o efeito estufa, irei convidar a professora Yara Nascimento neste exato momento. Agora vamos entrar em outro tópico importante para a compreensão do efeito estufa, que é o ciclo do carbono. O carbono é um elemento fundamental para a vida na Terra, né? E o seu ciclo envolve a troca de carbono entre a atmosfera terrestre, os oceanos, a biosfera e a geosfera, que é a parte dos solos e rochas. Bom, o carbono está presente na atmosfera em forma de dióxido de carbono, né? Esse gás ele é essencial para a fotossíntese dos seres fotossintetizantes, tanto terrestres quanto marinhos. As plantas elas capturam o gás carbônico da atmosfera usando a energia solar e liberam oxigênio, né? Os seres vivos eles se alimentam das plantas e assim eles incorporam o carbono presente nelas. Quando morrem também, eles liberam de volta para a atmosfera esse carbono consumido através da decomposição, né, feita pelas bactérias e pelos fungos. Nos oceanos, eles absorvem o gás carbônico da atmosfera. Os fitoplânctons, né, realizam essa fotossíntese na água, também contribuindo para a absorção dos carbonos pelo oceano. O carbono também pode ser armazenado no solo por milhões de anos, formando os combustíveis fósseis, né, como carvão, petróleo e gás natural. E esse carbono desses combustíveis, eles são liberados através das emissões humanas, que são a queima desses combustíveis, que no caso são utilizadas em processos industriais e em automóveis. Outro ponto também que tem crescido bastante atualmente, né, no cenário mundial é o desmatamento e as queimadas, que também liberam esse gás carbônico de maneira desenfreada para a atmosfera. Todo o processo de combustão ele libera gás carbônico. Então a gente pode observar que dessa maneira, né, aqui onde a gente vê as emissões humanas, elas estão desbalanceando esse ciclo, porque estão emitindo cada vez mais gás carbônico para a atmosfera e esse dióxido de carbono não é consumido pela Terra, pelos outros componentes do ciclo. Então acaba que ele está se acumulando na nossa atmosfera terrestre. Então é um ponto que a gente tem que ficar atento para dar continuidade no nosso conteúdo. Vamos agora para mais um tópico referente ao efeito estufa. Então, falaremos agora sobre a interação da radiação com os gases do efeito estufa, com a finalidade de esclarecer como é que ocorre essa retenção de calor na atmosfera. Eu trouxe aqui alguns dos principais gases causadores do efeito estufa. O dióxido de carbono, que a gente já conhece, que é o principal gás causador do efeito estufa, que é produzido pela queima dos combustíveis fósseis e por processos industriais. O gás metano, que é gerado pela decomposição de resíduos orgânicos e pela pecuária, também contribui bastante aí para o efeito estufa. E o vapor de água, que é bastante abundante na nossa atmosfera, vemos aí que ele também é um causador do aquecimento global e do efeito estufa, né? Então, para ilustrar, né, essa interação da radiação com esses gases, eu trouxe aqui uma simulação.
é a simulação do FET. Aqui a gente, no nosso lado direito, a gente pode escolher qual é o tipo de molécula, qual é a molécula de que gás que a gente quer fazer, visualizar, né, como funciona. E aqui na parte de baixo a gente escolhe qual é o tipo de radiação que a gente quer ver interagir com essa molécula. Então aqui eu selecionei o dióxido de carbono, que é nosso principal gás causador do efeito estufa, e selecionei a luz visível para ilustrar a radiação solar atravessando a nossa atmosfera. Como a gente pode ver, essa luz solar ela atravessa essa molécula de dióxido de carbono como se a molécula não estivesse ali, como se ela estivesse transparente, né? Agora, se eu alterar o tipo de radiação para infravermelho, a gente vai observar que alguma parte dessa radiação ela é absorvida pela molécula e depois disso ela é refletida em direções aleatórias. Eu vou trocar agora a molécula para o metano e a radiação novamente para a luz visível. Como vocês podem ver, nenhuma interação da radiação com a molécula, mas quando a gente coloca no infravermelho, a gente vê aquele mesmo fenômeno, né, de absorção e emissão do infravermelho. Então, por que essas moléculas elas absorvem o infravermelho? Bom, isso acontece porque a geometria delas e a composição delas facilitam essa absorção no comprimento de onda do infravermelho. Então, ao absorver essa radiação infravermelho, as moléculas vibram e reemitem a energia em direções aleatórias. A presença desses gases na atmosfera ela pode ser vista quando a gente analisa o espectro de emissão da Terra fora da atmosfera terrestre. Eu trouxe aqui uma imagem de um simulador. Esse gráfico ele simula o espectro de emissão da Terra, que é essa parte preta do gráfico. Então, o que a gente observa? Que os locais onde indicam as frequências que são absorvidas por determinado gás, aqui como exemplo está o dióxido de carbono, acontece essas depressões na emissão da radiação terrestre, que isso significa absorção por parte do dióxido de carbono, né? Nessa faixa da emissão. A gente também pode observar que se não houvessem esses gases que absorvem a radiação na atmosfera, a emissividade da Terra, né, toda a energia que ela emitisse ia ultrapassar a atmosfera e ela ia assumir essa configuração aqui, certinha, essa configuração vermelha que vocês podem olhar, que configura, se encaixaria perfeitamente no corpo negro, configurando aí a distribuição de Planck. Então, essa foi mais um tópico sobre como acontece o efeito estufa e vamos dar continuidade no nosso vídeo. Agradeço aos professores da participação, né? Foi um exemplo muito interessante no nosso dia a dia, falar sobre o efeito estufa, aquecimento global, né? A questão do carbono. E vamos entender agora o que vem ser descarbonização, né? Para a gente discutir e fechar esse leque de informação para o ensino médio. A descarbonização é basicamente a diminuição de carbono para o meio ambiente. Ou seja, nós deveremos substituir a matriz energética que hoje está vivenciada aí, que é justamente através de combustíveis fósseis, por energias renováveis e sustentáveis. No entanto, para você entender a descarbonização, é necessário que você entenda a história da humanidade.
Quando nós chegamos aqui na Terra, a gente utilizava justamente a energia do corpo para andar, para agir, justamente para realizar trabalho. E logicamente que essa energia do seu corpo, você tem uma demanda muito grande de gasto de calórico, e esse gasto de calórico era compensado através de alguns alimentos. Com o advento da agricultura e principalmente a questão da domesticação dos animais, nós deixamos de usar a energia do corpo para usar a energia do animal para realizar trabalho. E ganhamos mais ou menos aí nessa etapa uns 10 mil anos de desenvolvimento. Essa transição foi uma das primeiras transições energéticas que nós podemos vivenciar. No entanto, por volta de 1700, na Revolução Industrial, nós tivemos alguns aparatos, principalmente a evolução da máquina a vapor, que contribuiu justamente para o desenvolvimento do progresso em termos de tecnologia e urbanização das cidades, através da queima do carvão, e possibilitou um desenvolvimento e um progresso muito importante na nossa sociedade. Mas para uma sociedade ser desenvolvida, essa transição de energia, seja do corpo, seja de animal, ou seja através de combustíveis, neste caso a queima do carvão, é necessário que essa sociedade tenha que evoluir. No entanto, para que uma sociedade possa se desenvolver em termos de progresso e tecnologia, existe uma escala chamada de escala de Kardashev, que ela classifica as civilizações do tipo 1, tipo 2 e tipo 3. A tipo 1 é aquela que domina a energia do seu próprio planeta, através de energias tais como energia nuclear, a energia eólica, solar e a hidrelétrica. A civilização do tipo 2 é aquela que domina a energia do seu próprio, a sua própria estrela, por exemplo, neste caso o Sol. Então, quem domina a energia solar, a energia através do Sol, através da órbita, nós temos a civilização do tipo 2. E a civilização do tipo 3 é aquela que domina a sua galáxia, tá? Através de retirando essa energia. Então, para que uma sociedade possa se desenvolver, ela pode usar os recursos naturais na qual onde você vive, sem destruir o seu meio ambiente. Na civilização moderna, na qual a gente faz parte hoje, a nossa matriz energética está voltada ainda para combustíveis fósseis. No entanto, você tem como o petróleo, os seus derivados, você tem a questão da gasolina, a questão do óleo, principalmente o plástico, né? E falando um pouquinho sobre o plástico, ele revolucionou a nossa maneira de pensar em termos de embalagem, transporte, e justamente deu um avanço muito em termos de tecnologia voltada à medicina. No entanto, a utilização desses combustíveis fósseis emitem muito gás carbônico para o meio ambiente. Nós, como um papel de professores e cientistas, nós temos que pensar como é que a gente vai enfrentar a questão da descarbonização para o futuro. Qual é a maneira, qual é a medida, qual é o processo que a gente tem que utilizar para a diminuição desse aumento de temperatura, a emissão de gás carbônico, contribuindo para o aumento de temperatura no planeta. De que forma a gente vai fazer, de que maneira? Tá? Por exemplo, o Brasil utiliza 48% da sua matriz energética que sejam renováveis, principalmente a hidrelétrica, a eólica e a energia solar. No entanto, se você comparar com outro país, por exemplo, a França, ela utiliza a energia nuclear para que possa produzir a energia elétrica, neste caso. Mesmo assim, são dependentes dessas formas de energia. A solução para a descarbonização é basicamente a troca da matriz energética atual, que é justamente o uso de combustíveis fósseis para energias renováveis, tais como energia eólica, solar e a hidrelétrica, e a própria também energia nuclear. Outro exemplo importante é o biocombustível. Através do biocombustível, você utiliza uma massa de um determinado vegetal para gerar energia, que ela vai emitir uma quantidade menor de carbono para a atmosfera comparado com um derivado do petróleo, por exemplo, a questão da gasolina. E só assim a nossa civilização vai se desenvolver de uma forma limpa e sustentável. Aí vai a seguinte pergunta para você. Qual é o potencial energético de manter uma floresta em pé? Pense nisso e use energias renováveis para ser sustentável.